A melhor forma de se entender qualquer lei é entendendo quais são os princípios que norteiam ela. Por isso, eu vou passar para vocês hoje quais são os maiores princípios que regem a Lei Geral de Proteção de Dados. Você entendendo como é que eles funcionam, você vai conseguir entender a lei, mesmo que não leia os seus artigos, aplicando melhor nos seus negócios. Para você entender sobre esses princípios, fica comigo nesse vídeo até o final. Olá, meu nome é Cleilton Mendes, eu sou advogado e sócio da Mendes Advocacia. E hoje eu vou passar para vocês os maiores princípios que regem a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou começar dizendo que nenhuma lei é capaz de prever todas as condições e circunstâncias pelas quais elas vão ser aplicadas. É justamente por isso que é fundamental se conhecer os princípios. Os princípios funcionam como uma bússola que vão reger as interpretações dos juízes no caso de existir questões ou situações que a lei, que os artigos de lei não possam prever. Entendendo esses princípios, você também vai ser capaz de implementar de forma melhor, de forma mais inteligente, a Lei Geral de Proteção de Dados dentro do seu negócio. O maior princípio que rege a Lei Geral de Proteção de Dados é o princípio da finalidade. Por esse princípio, fica determinado que qualquer pessoa que for coletar dados de pessoa física precisa dizer ao titular, precisa dizer à pessoa física, por qual razão esses dados estão sendo coletados, qual vai ser a finalidade que eu vou dar para esse tratamento. Eu preciso dizer qual é o propósito e eu preciso dizer isso de forma legítima, honesta, dando o adequado tratamento a todos esses dados que serão coletados. Um médico, portanto, que for coletar informações do paciente, ele precisa utilizar com a finalidade específica de fazer o seu tratamento. Não poderá, se não informar o paciente, utilizar esses dados para poder fazer marketing ou até mesmo pesquisas científicas, se isso não for devidamente autorizado. Uma loja que coleta informações do seu cliente para abrir um crediário vai precisar informar e utilizar esses dados tão somente com essa finalidade. Se ele quiser utilizar esses dados também para fazer marketing, é importante que no termo de consentimento conste que a finalidade também será para promoção, utilização de marketing, etc. Inclusive se esses dados vão ser compartilhados com terceiros. Portanto, o empresário que utilizar os dados do seu cliente de forma diversa daquela da qual ele informou a finalidade, ele poderá sofrer multas de 2% do seu faturamento, até o limite de 50 milhões de reais, como vocês já sabem, como também ele poderá ser processado pelo seu próprio cliente com uma ação de indenização de danos morais, por exemplo, pela falha de prestação de serviço e também baseada na LGPD por desvio de finalidade. O princípio da finalidade é um dos princípios mais relevantes da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto é que esse princípio ele é referenciado em pelo menos 9 artigos da LGPD. O segundo princípio que norteia a Lei Geral de Proteção de Dados é o princípio da adequação, e ele é derivado do princípio da finalidade. Por esse princípio, é fundamental que o operador dos dados, que o empresário, ao coletar informações, utilize de forma adequada essas informações e que essas informações sejam utilizadas de forma compatível com o serviço que está sendo prestado. Então não justifica, por exemplo, essas empresas de pesquisa, como o Datafolha, por exemplo, coletar minhas informações para saber minhas preferências políticas e depois vender esses dados para terceiros com a finalidade de monetizar para marketing, por exemplo. Um outro exemplo é um corretor pegar os meus dados para poder fazer as transações imobiliárias naturais e depois com esses dados ele dá uma adequação diversa, dá uma adequação de marketing. É ele ter um parceiro marceneiro e ofertar os meus dados para que esse marceneiro me ofereça uma proposta. Um outro princípio da Lei Geral de Proteção de Dados é o princípio da necessidade. Algumas pessoas têm chamado também de minimização de coletas, ou seja, a pessoa que for coletar informações de pessoa física tem que coletar as informações estritamente necessárias para a finalidade da qual ela deseja prestar o serviço. Deixa eu exemplificar para você. Eu, advogado, vou ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra uma companhia aérea que atrasou um voo. Não justifica eu pedir do cliente a informação de imposto de renda dele, por exemplo. Não justifica eu pedir do cliente os 3 últimos contra-cheque dele, porque não existe a menor necessidade desses documentos numa ação de indenização por danos morais por atraso de voo. Essa é inclusive uma grande orientação que eu tenho dado para os nossos clientes no momento de fazer a implementação da LGPD, porque além de ser um princípio da Lei Geral de Proteção de Dados,
é também uma responsabilidade menor que o cliente vai ter, menor que o empresário vai ter, tendo menos dados para gerenciar e menos dados possíveis de vazamento. Então você vai ser responsável tão somente pelos dados que você armazena. Por qual razão você vai querer coletar dados de imposto de renda do seu cliente, do seu usuário, do seu paciente, se não há a menor necessidade disso para a prestação do seu serviço? Para trazer um exemplo também do mundo virtual, dos aplicativos de celular, tem aplicativos, por exemplo, de edição de fotos que pedem acesso ao meu microfone ou à minha agenda de contatos. Não existe a menor necessidade de um aplicativo de edição de fotos pedir a permissão de acesso ao seu contato, todos os seus contatos que você tem no seu celular. Depois da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, esse tipo de requerimento por esses aplicativos vão ser proibidos, por conta do princípio da necessidade. O quarto e não menos relevante princípio é o princípio da não discriminação. Eu tenho usado muito o exemplo de que os dados somos nós. Hoje, quando você vai pedir um empréstimo no banco, eu uso muito esse exemplo, não é mais o gerente do banco que te concede o empréstimo, mas já é o sistema baseado em todas as informações, em todos os dados que você foi prestando à instituição ao longo do tempo. O problema é que essa quantidade de dados e de informações podem fazer com que as pessoas utilizem o tratamento de forma discriminatória. Eu vou utilizar um exemplo. É possível que um banco acabe dizendo que não vai conceder créditos para determinada classe profissional. Olha, não conceda empréstimos para pedreiros entre 30 e 35 anos de idade do sexo masculino, porque essa é uma classe que costuma, segundo os nossos dados, ter um índice de inadimplência muito alto. Isso é muito perigoso, isso pode gerar, sim, o ferimento ao princípio da não discriminação exigida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Um outro exemplo são as próprias empresas dizer que vão fazer uma demissão em massa de determinados grupos de pessoas que têm determinadas religiões, porque não pode trabalhar em determinados períodos. Também é perigoso, vai violar o princípio da não discriminação da Lei Geral de Proteção de Dados, por isso é importante ficar atento sobre como esses dados vão ser tratados e utilizados dentro do seu negócio. A Lei Geral de Proteção de Dados tem ao menos 10 outros princípios que são muito relevantes e que nós iremos produzir. Nós vamos produzir outros conteúdos falando sobre esses princípios que norteiam a LGPD. Se você é novo aqui no canal do YouTube ou nas minhas redes sociais, nós já produzimos diversos conteúdos em Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, eu convido você a explorar o canal, a minha rede social e os cards que estão sendo colocados aqui pelo editor. Se esse vídeo foi relevante para você, eu convido você a compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a outras pessoas. Semanalmente, nós produzimos conteúdo jurídico com a finalidade de transformar a vida e o negócio das pessoas através do direito e da justiça. Eu aguardo você no próximo vídeo.